Bom, no nosso último encontro, a gente falou sobre a visão interna e sobre a audição interna. Então, hoje a gente vai começar com uma outra possibilidade dessa meditação receptiva, que é a que a gente está estudando nesse bimestre, no terceiro bimestre do ano, que é o contato interno. Então, eu vou lendo e é aquele mesmo esquema. Sempre que vocês precisarem ou quiserem, podem me interromper, tá bom? A terceira forma de receptividade pode ser chamada de contato, porque é análoga ao sentido físico do tato ou da sensação do toque. Mas essa expressão não deveria ser entendida muito literalmente. Ela corresponde ao que queremos dizer quando falamos que contatamos alguém ou estamos em contato com alguém. Não significa que tocamos a pessoa fisicamente, mas indica um relacionamento, uma sintonia, uma interação fácil e à vontade. O mesmo pode ser dito sobre o contato interno, aludindo especificamente ao eu superior, à alma. Significa uma fácil sintonia ou alinhamento com o eu superior, o que permite uma receptividade às suas influências e uma percepção de sua qualidade e natureza, e que gradualmente nos capacita a nos identificarmos ou nos unificarmos em consciência, mesmo que parcial e momentaneamente, com essa realidade espiritual ou ser espiritual. No fim das contas, esse terceiro tópico, né, é o que a gente mais busca. Quando a gente faz a meditação, ela tem, dentre outros propósitos, dentre outros objetivos e metas, a conexão com o nosso eu superior. Então, ela vai servir para desenvolver a nossa concentração, para trazer serenidade, mas, no fim das contas, é uma forma de conexão, é uma forma de construção do Antakarana, como dizem os indianos, que é essa ponte, esse contato entre o nosso eu consciente e o nosso eu superior. Então, é isso que a gente busca na meditação, no fim das contas. Por essa aproximação interna, por esse toque da alma, somos harmonizados, vivificados, recarregados com energia ou com aquilo que necessitamos especificamente, no momento em que a alma está pronta para nos transmitir. Então, uma das coisas que o tibetano fala bastante é que a nova religião do futuro vai trabalhar muito com a invocação e a evocação. A gente invocar, né, ao nosso eu superior, a resposta para as nossas demandas, para as nossas dificuldades, para os nossos obstáculos aqui. E se a gente fizer isso de uma forma mais técnica, vai ser possível que haja uma evocação ou uma resposta, né, um contato desse eu superior para conosco, né, nos auxiliando no nosso processo de desenvolvimento. Tudo bem até aqui? Sim. Seus efeitos são esclarecedores e iluminadores. Somos preenchidos de certeza, coragem, alegria. Sentimos-nos renovados e prontos para retornar à arena da vida pessoal e atender quaisquer de suas emergências e desafios. Sentimos que algum poder superior desceu sobre nós e adicionou um maior poder ao nosso próprio. O contato repetido pode conduzir a certo grau de união ou infusão pela alma, ou
à irradiação a partir dos níveis supraconscientes. Quando esse permear se torna permanente, em certa medida é denominado personalidade infundida pela alma. Então a gente vai buscando aí um contatinho, se a gente sabe, né, que se a gente tiver disciplina, a gente vai ter ritmo. E se a gente tem ritmo, libera um fluxo, né? E aí, com o fluxo, a gente vai fortalecendo esse contato, fortalecendo esse antakarana. E então, com o passar dos anos, a nossa personalidade vai ser infundida pela alma, ou seja, a alma já vai estar exercendo todo o seu domínio. É uma palavra que não é muito adequada, né? Porque parece uma competição, mas toda a sua influência, toda a sua inspiração na nossa vida de personalidade. Tudo bem nesse primeiro tópico? Então, vou seguindo aqui, tá? Ímpeto para a ação. A quarta maneira de como podemos receber impressões do eu superior é através do ímpeto para a ação. Percebemos isso como um definido ímpeto de fazer algo, de empreender uma tarefa ou dever em algum campo de serviço. Ou, às vezes, pode ser um ímpeto para uma ação interna de algum tipo, para uma mudança de algo em nós mesmos. Novamente, precisamos distinguir cuidadosamente entre os ímpetos que vêm da alma, ou de algum nível elevado, supraconsciente, e aqueles que vêm do inconsciente médio ou inferior. Então, às vezes, pode ser, não necessariamente um ímpeto da alma, pode ser algum movimento da própria personalidade, algum impulso para fazer algo, né, que está mais relacionado ao nosso emocional, principalmente. A maneira como aparecem na consciência é semelhante, mas uma diferença será encontrada na qualidade e no conteúdo do ímpeto. Então, são dois pontos para a gente prestar bastante atenção. Qual que é a qualidade desse ímpeto? Qual que é o conteúdo? Sempre que ele assume a forma de um chamado para uma grande missão ou para alguma ação com vantagem pessoal, deveríamos considerá-lo com suspeita. Um ímpeto desse tipo é, normalmente, de origem inferior. É espúrio e, obviamente, deve ser descartado. Então, se nesse ímpeto para ação, mesmo que seja disfarçado de um serviço espiritual, se eu reconheço e eu preciso fazer essa análise com bastante coragem e sinceridade, sempre que esse ímpeto, como eu dizia, mesmo que seja para um serviço, para algo que aparenta ser espiritual, se as minhas motivações são pessoais, então muito provavelmente isso não é um ímpeto da alma, né? Esse ímpeto para ação, e sim a minha personalidade querendo saciar alguma necessidade. E também mesmo, outra coisa, né? Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo? Quem vai ser beneficiado? Se o benefício está no maior número possível de pessoas, então também é um fator relevante para eu pensar como um ímpeto para a ação da alma. Agora, se o maior beneficiado serei eu, aí precisa ficar atento que, novamente, pode ser, deve ser, um impulso da personalidade, especialmente do nosso emocional. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Então tá bom, eu vou passando aqui. Então a gente chega num quinto ponto aqui de atenção, que é de recepção, né, como a gente fala, que ele chama, o Assagioli chama de recepção posterior. Outro aspecto interessante da receptividade
é a recepção posterior de impressões. Muitas vezes, parece que nada aconteceu durante a meditação receptiva. Permanecemos num estado de vazio e não percebemos nada de novo, exceto talvez um senso de quietude, repouso e renovação. Mas isso não significa necessariamente que a meditação tenha sido inútil ou mal sucedida, pois muito frequentemente alguma impressão ou inspiração virá à nossa consciência mais tarde naquele dia, ou mesmo num outro dia. Pode ser em outra meditação, ou no momento em que estivermos envolvidos em atividades totalmente diferentes. Pode ser num momento de relaxamento ou numa caminhada pela manhã. Mas, qualquer que seja, reconheceremos uma conexão entre a meditação aparentemente mal sucedida e a inspiração subsequente. Essa conexão será evidente quando a resposta que procurávamos para uma questão ou problema vem à nossa mente. Mas também pode haver uma recepção posterior de impressão menos dramática, mas igualmente verdadeira, a qual deveríamos estar alertas. Então, às vezes, o que ele chama de dramático aqui é que às vezes fica tão evidente que você fala, nossa, né? Tive esse insight, esse ahá. E muitas vezes acontece, a causa foi no momento da meditação, quando a gente alinhou mente e alma, em alguma medida, né? A partir desse movimento todo que a gente faz de relaxamento, concentração, reflexão, contato, né? E recepção. Mas, às vezes, não chegou até o cérebro físico. O contato foi estabelecido entre mente e alma. Alma e mente, perdão, né? De cima para baixo. E, às vezes, por algum motivo, em algum momento, quando a gente está num outro momento, o link faz da mente para o cérebro. E aí é quando a gente tem esse insight, né? Às vezes acontece o processo todo em meditação. Mas às vezes não, às vezes na meditação você fez a conexão na parte superior, mas ainda não fez por algum motivo que seja na parte inferior. Então, às vezes isso pode acontecer num momento de relaxamento, no momento que você pensa, por exemplo, sobre um problema que você está tentando resolver, que na meditação você não fez isso, você se dedicou só para conexão. Então, às vezes, quando você tem algum pensamento que remete a uma situação que você não estava vendo ainda com clareza, às vezes esse é o link para da mente vir ao cérebro essa informação. E aí a gente tem esse ahá, né? Ou esse insight. Mas vamos ver o que ele fala aqui depois. Portanto, após a meditação, deveríamos sempre manter uma atitude interna de observação e atenção. O que é chamado, quando desenvolvido, de atitude meditativa durante o dia inteiro. Podemos nos treinar para desenvolver um estado de consciência dual, isto é, estarmos normalmente concentrados em nossa atividade externa, nos nossos afazeres, enquanto ao mesmo tempo mantemos uma parte da nossa atenção voltada para o mundo interno. Essa é a atitude do observador, que observa tanto o que acontece no mundo externo, como nos vários níveis internos da vida. E o observador, ele está com um olho no peixe e outro no gato, né? Mas ele está sem se apegar, sem se identificar em demasia com nenhum dos dois. Porque se ele se identifica, a postura do observador se perde naquele momento. Tá? Deixa eu só ver aqui que a Tati escreveu. Então, podemos perceber a conexão em outros momentos que não seja na própria meditação? Sim. Às vezes, Tati, a conexão, como eu dizia, acontece num nível mais sutil na meditação, que é o momento oportuno, onde a gente se alinhou, a gente respirou, a gente fez toda a construção para esse contato.
Só que às vezes ele acontece só entre mente e alma, que já é excelente, né? E aí, às vezes, em algum momento, quando a gente está tranquilo, como ele falou, né? Deu alguns exemplos de uma caminhada, um momento de silêncio. Às vezes, quando a gente pensa realmente, como eu dizia, num problema ou numa situação, aí isso é o link para a mente se comunicar com o cérebro e comunicar essa nova resposta, essa nova visão que ela captou a partir da alma. E aí, então, tem o que a gente chama de insight ou ahá, porque aí essa iluminação que ocorreu numa primeira etapa entre alma e mente vai se manifestar, de fato, vai se expressar na mente e cérebro. Por isso que ele fala aqui, né? Para a gente tentar no dia da meditação, e se a gente meditar todo dia, todos os dias, a gente procurar esse olhar do observador silencioso, que contempla o que está fora e o que está dentro, sem que nada do que está fora ou do que é observado dentro chame tanto a minha atenção, né? Tire tanto esse olhar. Não é fácil, é um treino, né? Mas é possível. Super, super. Obrigada. Imagina, amor. E esse último parágrafo da nossa reflexão de hoje. A recepção ou resposta posterior pode aparecer de outra forma, que é intrigante e, de fato, bastante misteriosa, mas que tem sido experimentada por muitas repetidas vezes. Olha que legal também, não é para a gente ficar fanático ou iludido, mas é para a gente observar. É a recepção por fontes externas de uma mensagem, uma resposta a uma questão ou uma indicação que precisávamos. Por exemplo, pode acontecer de cair em nossas mãos um livro que contém justamente o que procuramos. Ou as páginas de um livro podem abrir-se no lugar onde encontramos uma resposta. Um amigo ou mesmo um estranho pode dizer-nos algo que reconhecemos como uma pista ou uma indicação esperada. Ou talvez um acontecimento ou uma mudança de circunstâncias nos dê a necessária ajuda ou sugira o rumo que deveríamos seguir. É difícil explicar esses fatos que sugerem potências e relações desconhecidas, mas eles têm ocorrido tão frequentemente e são às vezes tão impressionantes que não podem ser explicados como meras coincidências. Por outro lado, deveríamos cuidar para não acreditar facilmente demais em tais possibilidades e interpretar ocorrências normais de maneiras fantasiosas ou ilusórias. Então, o que é importante a gente lembrar de novo? Porque a gente sempre vai ficar na dúvida, né? O que é uma coisa, o que é a outra? Sempre que eu fiz um movimento interno, causal, inicial, de invocação à minha alma, ela vai dar uma resposta, certo? Se eu tenho essa aspiração por aprender, por crescer, se eu faço uma invocação, se eu uso as técnicas que são adequadas para essa invocação. Então, eu vou fazer minha meditação, que vai incluir uma etapa de relaxamento, uma etapa de concentração, uma etapa de imaginação. Eu vou refletir sobre alguma ideia posterior, eu vou abrir um espaço, né, de invocação para essa alma, né? Preciso dessa ajuda, estou com dificuldade nessa questão, gostaria de entender melhor sobre esse assunto, né? Elevo a minha atenção, abro um espaço de recepção, de silêncio. Ah, não veio nada aqui. Tudo bem, né? Às vezes, em alguma medida, essa conexão interna tá ainda, o nosso antakarana tá numa fase de conexão, de construção, que essa resposta não vem fluida por aqui. Mas a invocação foi feita, e a evocação vai vir, porque isso é uma lei da natureza. Então, se ela não vier por mim, isso vai chegar para mim de alguma forma. Não tem como não chegar. Né? Eu fiz um movimento interno, então isso vai acontecer. Aí sim, mas de novo, né? Temos que permitir um espaço para que isso aconteça de forma natural.
Se eu quiser ficar olhando em tudo que chega até mim, procurando, aí percebe que eu corto o fluxo? Aí vai ficar muito mais uma ansiedade, uma expectativa, uma qualidade de consciência emocional e não uma qualidade de consciência transpessoal ou da alma. Então, equilibra tudo, né? E a gente abrir esse espaço interno. Senão, não vai funcionar. A gente vai ficar aí que nem desesperado, igual essas pessoas que vão atrás de tudo para encontrar uma resposta. Então, sempre lembrar, mais importante é o movimento interno que a gente faz primeiramente. Tudo bem por aqui? Isso, Tati. Exatamente. E aí, como é que vocês estão? Como é que está reverberando em vocês? Todo mundo quietinho? Raul, Oi. queridos, eu acho que esse estudo, né, ele tira essa misticidade, né? Ele traz uma razão, ao mesmo tempo que a gente busca essa conexão, né? Essa espiritualidade. Mas é um equilíbrio legal, ficar atento a isso, né? Isso, é. Muito bom. Edninha, cadê você? Que saudade. Dona Vera, que saudade também.